Acordar para um novo dia é mais do que apenas abrir os olhos. É um convite divino para renovar nossa fé e fortalecer nossa conexão com Deus. Cada manhã, ao sentirmos o calor do sol sobre a pele ou o suave sopro do vento, somos lembrados da infinita bondade de Deus e das bênçãos que Ele nos oferece. Em meio aos desafios, somos chamados a refletir sobre as oportunidades que o Senhor nos dá para crescer, aprender e ser gratos. Hoje, ao começarmos este encontro diário com Deus, é tempo de buscar Sua presença, pedir Sua proteção e, acima de tudo, reconhecer Sua misericórdia e fidelidade. Mesmo nos momentos de dificuldades, é importante lembrar que o Senhor nos guia com seu amor inabalável, renovando nossas forças e nos dando direção. Ao continuarmos nesta oração, permitamos que o Espírito Santo nos envolva, trazendo paz e clareza ao nosso coração. Que ao longo desta oração, possamos ser tocados pela presença divina e, ao final, sentirmos a paz que só Deus pode nos dar. Que o dia de hoje seja um novo começo, onde colocamos nossa confiança em Deus e reconhecemos que Ele é a fonte de toda a bênção. Continue conosco até o final e experimente o toque de Deus em sua vida. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, agradecemos por mais um dia que nos concede em sua misericórdia. Hoje, pedimos que o Senhor nos envolva com sua graça e nos guie ao longo de todas as situações que enfrentaremos. Que possamos sentir sua presença poderosa em cada momento, sabendo que estamos sempre protegidos por seu amor. Pai querido, agradecemos pelo dom da vida, pela chance de começar mais um dia ao seu lado. Pedimos, Senhor, que em todos os momentos de hoje possamos sentir a sua paz inconfundível. Que nossa mente e nosso coração estejam voltados para o Senhor, buscando a tua direção em todas as nossas decisões. Senhor, sabemos que há momentos em que nos sentimos perdidos e sem forças, mas confiamos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Em todos os desafios que surgirem, pedimos sua proteção e que sua sabedoria nos guie para tomar as melhores decisões. Lembramos das palavras de Salmo 91:2. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Pedimos, Senhor, que o seu espírito de paz invada nossos corações, afastando qualquer sentimento de medo, ansiedade ou incerteza. Sabemos que em Cristo podemos descansar e que Ele é o nosso bom pastor. Como diz em João capítulo 10, versículo 11, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Senhor, queremos também agradecer pelas nossas famílias e por todos que amamos. Colocamos nossas casas, nossas finanças, nosso trabalho e nosso futuro diante de Ti. Pedimos que nos abençoe com proteção e direção, especialmente em tempos de incerteza. Que possamos ser instrumentos de paz e amor, refletindo a Tua luz onde estivermos. Em especial, pedimos pela proteção dos nossos filhos, meu Senhor. Cuida deles, proteja-os de todo o mal e os guarde em Teus braços, que eles cresçam com sabedoria, discernimento e, acima de tudo, com o Teu amor. Como está escrito em Salmo 127:3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Senhor, pedimos por aqueles que estão buscando emprego ou que estão passando por desafios no trabalho. Abre portas de oportunidades para aqueles que estão lutando por um futuro melhor. Que o Senhor seja a sua fonte de provisão e que eles possam encontrar o caminho certo, como prometido em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Para todos os que estão enfrentando dificuldades financeiras, Senhor, pedimos a sua ajuda, que a tua provisão sobrenatural alcance aqueles que se sentem desamparados. Em Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33, o Senhor nos lembra: Não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Senhor,
Colocamos diante de ti também aqueles que estão enfrentando enfermidades. Pedimos a sua cura e restauração. Que o Senhor toque os corpos enfermos e traga alívio e saúde. Como está escrito em Tiago capítulo 5, versículo 15, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Pai amado, pedimos que os teus anjos de proteção circundem cada um de nós, guardando-nos de todo mal. Que, a cada passo que damos, possamos sentir a tua presença nos guiando e nos protegendo. Como está escrito em Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Senhor, sabemos que por meio de Cristo temos a vitória sobre todas as dificuldades. Pedimos que neste dia a tua paz esteja sobre nós e que em todos os momentos possamos refletir a tua bondade e graça. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, somos lembrados: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos que, onde houver discórdia, traga reconciliação. Onde houver tristeza, traga alegria. Onde houver desespero, traga esperança. Que possamos ser instrumentos da tua paz, levando a tua luz a todos ao nosso redor. Como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 15, seja a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, o árbitro em vosso coração. Senhor, pedimos por nossas vidas espirituais, que possamos crescer em intimidade contigo a cada dia, que nunca nos afastemos de ti, mas, sim, busquemos sempre mais do teu amor e da tua sabedoria. Como está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Pai, sabemos que a tua graça é suficiente para nós em todas as situações. Que possamos aprender a viver com um coração grato, reconhecendo as suas bênçãos diárias, mesmo nas pequenas coisas. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, somos lembrados de que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, pedimos por nossas decisões de hoje, que possamos tomar decisões sábias, guiados pelo teu Espírito Santo, que em tudo o que fizermos, possamos fazer para a tua glória e honra. Como diz em Provérbios capítulo 3, versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Pedimos também pelo nosso país, ó Senhor, que a tua paz reine sobre nossa nação, que a justiça prevaleça e que os governantes busquem a sua sabedoria. Como diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, para que possamos levar uma vida quieta e sossegada, com toda a piedade e honestidade. Senhor, que neste dia possamos ser sensíveis à tua voz, ouvindo o que o teu Espírito quer nos ensinar. Que não sejamos distraídos pelas coisas deste mundo, mas, sim, focados em sua vontade. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Pai, por fim, agradecemos por tua bondade e misericórdia. Sabemos que sem ti não podemos fazer nada, mas com a tua ajuda, todas as coisas são possíveis. Como diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, hoje nos aproximamos de ti com corações humildes, reconhecendo que somos dependentes de tua graça. Pedimos que nos conceda força para enfrentar os desafios do dia e que, em tudo, possamos refletir teu caráter, que possamos ser luz em meio à escuridão, assim como Cristo nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Deus, sabemos que os problemas da vida podem nos consumir, mas confiamos que, em Cristo, somos mais que vencedores. Pedimos que a tua força nos revigore, nos dando a coragem para continuar a jornada. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, aprendemos: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Senhor, em cada passo que damos, queremos sentir sua presença nos guiando, não importa a direção. Que possamos ser sensíveis ao teu chamado e confiar em sua liderança.
Como diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em todas as nossas decisões hoje, pedimos que o Senhor esteja à frente, conduzindo-nos com sabedoria e discernimento. Que possamos fazer escolhas que honrem seu nome. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, o Senhor promete: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Senhor, sabemos que a nossa força vem de Ti, e em Ti encontramos tudo o que precisamos. Em momentos de fraqueza, pedimos que nos levante com Teu poder. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, mas Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pai, pedimos por todos que estão vivendo situações de insegurança, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na saúde. Que em Teu nome eles encontrem a paz e a segurança que só o Senhor pode proporcionar. Como está em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor, pedimos que nos conceda a habilidade de perdoar e de sermos perdoados. Que possamos seguir o exemplo de Cristo, que mesmo na cruz, orou pelo perdão de seus inimigos. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, Jesus ensina: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Pai, pedimos que, em todos os nossos relacionamentos, possamos ser canais de amor, paciência e bondade. Que nossas palavras e ações reflitam a Tua bondade. Como diz em Efésios capítulo 4, versículo 32, sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Senhor, sabemos que o mundo está cheio de distrações, mas pedimos que nos ajude a manter o foco em Sua vontade. Que nós, em todos os momentos, possamos escolher seguir a Tua palavra, colocando Deus em primeiro lugar. Como está em Colossenses capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Senhor, pedimos que, em nossas dificuldades, possamos encontrar alegria, sabendo que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Que a nossa fé seja fortalecida e que, mesmo nas tempestades, possamos declarar: eu sei em quem tenho crido, como diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Pai, pedimos por todos aqueles que estão solitários ou desamparados, que o Senhor seja o amigo que nunca falha e que, mesmo em tempos de solidão, eles sintam a Tua companhia constante. Em Salmo 68, 6 encontramos: Deus faz que os solitários vivam em família e os presos livres e prósperos. Senhor, pedimos que a Tua misericórdia se estenda sobre aqueles que estão passando por dificuldades emocionais. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, envolva suas mentes e corações. Como está em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Pai, pedimos que o Senhor renove nossas forças a cada manhã. Que possamos começar o dia com o coração leve e com a certeza de que o Senhor está conosco em cada passo. Em Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Senhor, pedimos por todos que estão sofrendo com a dor física ou emocional. Que o Senhor traga alívio e cura, restaurando o que está quebrado. Como está em Salmo 147, versículo 3, Ele sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Senhor, pedimos que a Tua sabedoria nos guie em cada decisão que tomarmos hoje. Que, em todos os nossos caminhos, possamos escolher o que agrada a Ti e traz paz aos nossos corações. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos ensinas a pedir sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria,
peça a Deus. Senhor, pedimos que nos abençoe com oportunidades de servir aos outros. Que possamos ser luz e bênção na vida daqueles que cruzam nosso caminho. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, somos lembrados: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pai, que possamos, ao longo do dia, nos lembrar de que a Tua presença é a nossa força, que ao nos depararmos com dificuldades, possamos confiar que em Cristo somos mais que vencedores. Como diz em 1 João capítulo 4, versículo 4, Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Senhor, pedimos que, neste dia, a Tua vontade seja feita em nossas vidas, que possamos ser obedientes ao Teu chamado, fazendo a Tua vontade em todas as áreas. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, oramos: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. A oração está indo bem? Posso seguir para a parte 4 ou você gostaria de ajustar algum detalhe? Você disse: pode continuar. O ChatGPT disse: ótimo. Agora vamos para a parte 4. Continuação da oração. Continuarei com mais 10 parágrafos, mantendo o mesmo tom de confiança e entrega a Deus, com referências bíblicas apropriadas. Parte 4. Continuação da oração. Senhor, confiamos que, em todos os momentos da nossa vida, Tu és a nossa rocha e a nossa salvação. Que possamos sempre lembrar de que, mesmo nos tempos mais difíceis, o Senhor é fiel. Em Salmo 62, versículo 2, declaramos: só em Deus a minha alma encontra descanso. Dele vem a minha salvação. Pai, pedimos que, neste dia, possamos ser sensíveis às necessidades dos outros e que, com um coração generoso, possamos estender a mão a quem precisa. Como diz em Atos, capítulo 20, versículo 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Senhor, que a nossa fé seja fortalecida a cada dia, que possamos ver cada desafio como uma oportunidade de crescer em confiança em Ti. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Senhor, pedimos que nos ajude a viver em paz uns com os outros, que possamos ser pacificadores em nossos lares, no trabalho e em nossa comunidade. Como diz em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pai, pedimos que nos ajude a ser luz onde quer que estejamos, que possamos refletir o Teu amor, paz e alegria para todos que nos cercam. Como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, sem defeito no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Senhor, que possamos encontrar nossa verdadeira satisfação em Ti e que possamos ser gratos por todas as coisas boas que o Senhor tem nos dado. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11, Paulo nos ensina: não digo isto por causa da pobreza, pois aprendi a contentar-me com o que tenho. Pai, pedimos que nos ajude a viver em sabedoria, buscando sempre a Tua vontade em todas as nossas ações, que possamos ser guiados pelo Teu Espírito em cada decisão que tomarmos. Como está em Provérbios capítulo 3, versículo 13, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Senhor, pedimos por todas as áreas da nossa vida que ainda precisam de cura e restauração. Que, pelo Teu poder, possamos ser renovados e curados de todas as feridas, tanto físicas quanto emocionais. Em Jeremias capítulo 30, versículo 17, encontramos a promessa: eu, quando, porém, te trarei saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Pai, agradecemos por cada oportunidade de servir ao próximo e de ser instrumento de Tua vontade, que, ao fazer a Tua obra, possamos ser fiéis em nosso chamado. Como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Senhor, por fim, pedimos que o seu Espírito Santo nos fortaleça e nos conduza ao longo deste dia, para que possamos viver para a sua glória e honra. Que cada passo que tomarmos seja guiado pela sua sabedoria. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, somos lembrados: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Senhor, hoje nos lembramos de que, apesar dos desafios, a tua paz nos sustenta. Pedimos que nos ajude a olhar além das dificuldades e a focar em suas promessas. Como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Pai, pedimos que o teu amor nos envolva em cada área da nossa vida, que possamos sentir o teu abraço acolhedor e ser fortalecidos por sua presença. Como está em Romanos capítulo 8, versículo 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que, em nossa fraqueza, Tu és a nossa força. Que possamos ser humildes o suficiente para depender completamente de Ti. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, lemos: Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, que possamos viver com um coração grato em todos os momentos, mesmo nas adversidades. Ensina-nos a dar graças em todas as situações, pois sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, somos ensinados: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus, pedimos que a Tua sabedoria nos guie em todas as nossas escolhas, grandes e pequenas. Que possamos viver de acordo com a Tua vontade e buscar, em cada decisão, o que é justo e reto diante de Ti. Como está em Provérbios capítulo 2, versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Senhor, pedimos por todos aqueles que estão em luto, que perderam alguém querido, que a Tua consolação os envolva e que possam sentir a Tua presença, trazendo conforto em meio à dor. Como diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Senhor, pedimos por todos os que enfrentam tentações diárias, que em sua força possamos resistir ao mal e permanecer firmes em nossa fé. Que possamos dizer como em Tiago capítulo 4, versículo 7, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pai, nos entregamos a Ti, confiando que a Tua direção é o nosso maior guia. Pedimos que, a cada passo, possamos estar em sintonia com o Teu Espírito Santo, para que em tudo possamos glorificar o Teu nome. Como diz em Provérbios capítulo 16, versículo 3, Confia ao Senhor as Tuas obras, e Teus planos serão estabelecidos. Senhor, pedimos que nos ensine a ser mais generosos, a abrir nossas mãos e corações para os necessitados, que possamos refletir a Tua generosidade em tudo o que fizermos. Como está em Lucas capítulo 6, versículo 38, Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão. Senhor, pedimos que nos ajude a ser pacientes uns com os outros, que possamos viver em harmonia e em unidade, sabendo que a paciência produz frutos de justiça em nossas vidas. Como diz em Tiago capítulo 5, versículo 8, Sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Pai, sabemos que as palavras têm o poder de construir ou destruir. Por isso, pedimos que nos ajude a falar com sabedoria, sempre edificando e encorajando os outros. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, está escrito,
A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Senhor, nos rendemos a Ti, sabendo que, sem Ti, nada somos. Pedimos que nos dê a força para continuar a jornada, mesmo quando o cansaço tentar nos parar. Como diz em Isaías capítulo 40, versículo 29, Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Pai, sabemos que a verdadeira alegria vem de Ti. Pedimos que neste dia possamos experimentar a alegria de Te servir, sabendo que o Senhor é nossa fonte de felicidade. Em Salmo 16, versículo 11, encontramos: Tu me fazes conhecer a vereda da vida. Na Tua presença, há plenitude de alegria. Senhor, que a Tua paz nos envolva, guardando nossos corações e mentes, que possamos descansar em Ti e não nos deixar consumir pelas preocupações do mundo. Como está em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Senhor, sabemos que em Cristo somos novos, e que todas as coisas se fazem novas quando nos entregamos a Ele. Pedimos que nos ajude a viver com um coração renovado, buscando sempre a Sua vontade. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, lemos: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pai, pedimos por todos aqueles que enfrentam a opressão, seja física ou espiritual, que a Tua liberdade os alcance e que possam experimentar a verdadeira paz que vem de Ti. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus declarou: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a liberdade aos cativos. Senhor, pedimos que a Tua luz nos guie em todas as nossas ações, que possamos ser reflexos do Teu amor e da Tua bondade, levando esperança onde houver desespero. Como diz em Mateus, capítulo 5, versículo 14, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Senhor, que possamos viver com a certeza de que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que, ao nos entregar totalmente a Ti, possamos experimentar a plenitude da vida que o Senhor tem preparado para nós. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, agradecemos por este momento de oração. Pedimos que nos ajude a viver este dia com um coração cheio de gratidão e fé, que, ao longo deste dia, possamos ser instrumentos de paz e amor, refletindo a Tua luz aonde quer que estejamos. Como diz em Salmo 118, versículo 24, Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Senhor, hoje pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite a viver com mais sabedoria, discernimento e discernimento, que possamos tomar decisões baseadas em Teu amor e em Tua direção, confiando em Ti para cada escolha. Como está em Provérbios capítulo 2, versículo 6, Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Pai, que possamos ser instrumentos de paz onde houver conflitos, que, ao nos depararmos com situações de divisão, sejamos promotores de reconciliação e compreensão. Em Mateus capítulo 5, versículo 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Senhor, pedimos que, ao enfrentarmos as lutas diárias, possamos olhar para Ti com fé, sabendo que Tu estás conosco em todos os momentos. Que a confiança em Ti seja a nossa força. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Pai, sabemos que o Senhor é nossa fonte de esperança. Pedimos que, neste dia, possamos estar firmes em nossa fé, esperando em Ti, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor tentam nos desanimar. Como diz em Romanos capítulo 15, versículo 13, Ora,
O Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pela força do Espírito Santo. Senhor, pedimos por sabedoria para lidar com os desafios que surgirem, seja no lar, no trabalho ou nas relações pessoais. Que possamos fazer tudo com amor, como está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Pai, pedimos pela nossa mente e coração, para que possamos manter nossos pensamentos fixos em Ti, que nossas preocupações não nos sobrecarreguem, mas que possamos lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades. Como está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor, pedimos que nos ajude a cultivar um espírito de gratidão, reconhecendo todas as bênçãos, grandes e pequenas, que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, que possamos ter um coração agradecido por Tua bondade e misericórdia. Como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pai, nos ajudando a viver com integridade, que possamos ser pessoas de palavra, que cumprem o que dizem. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu caráter e que em tudo possamos agir com honestidade. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, os lábios falsos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Senhor, pedimos por todos os nossos amigos e entes queridos, que o Senhor os guarde, proteja e os abençoe em todos os aspectos de suas vidas. Em Números capítulo 6, versículo 24-26, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Pai, que possamos ser bons administradores dos recursos que o Senhor nos confiou. Seja no tempo, nos talentos ou nas finanças, nos ajude a ser fiéis no que nos foi dado, sempre buscando fazer a Tua vontade. Como está em Lucas, capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Senhor, pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé, que, mesmo nas dificuldades, possamos olhar para Ti como nossa esperança. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos é dito: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Senhor, pedimos por todos os que estão em busca de direção, especialmente para aqueles que enfrentam indecisões em suas vidas. Que, com confiança, possamos buscar Tua orientação e esperar com paciência, como está em Provérbios capítulo 3, versículos 5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Pai, pedimos que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre nós, capacitando-nos a viver uma vida de pureza e santidade, que possamos ser verdadeiramente transformados pela Tua palavra e refletir a Tua glória em tudo o que fazemos. Como diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Senhor, pedimos por todos aqueles que estão enfrentando crises financeiras. Que o Senhor seja a sua provisão e que, em sua fidelidade, eles possam ver portas de oportunidades se abrindo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Pai, que possamos aprender a confiar mais em Ti, reconhecendo que, quando entregamos nossas vidas e nossos planos nas Suas mãos, tudo se alinha de acordo com a Tua perfeita vontade. Como está em Provérbios capítulo 16, versículo 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Senhor, pedimos por todos aqueles que estão em busca de cura física, emocional e espiritual. Que o Senhor toque seus corpos e corações com o seu poder transformador. Em Tiago capítulo 5, versículo 15 está escrito: E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, serão perdoados.
Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.